Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo. O Senhor sabe que nós precisamos da Tua bênção, da sabedoria, da graça do alto, para podermos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse estudo. Toma-nos nas Tuas mãos, derrama sobre nós a Tua bênção e o entendimento para aplicarmos nas nossas vidas. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é escolhas e decisões equilibradas. Escolhas e decisões equilibradas. Desde o momento que começamos a entender que podemos escolher e decidir pelo que queremos e desejamos, passamos a ser responsáveis, totalmente responsáveis, pelas escolhas e decisões que nós fazemos. Porque nós fizemos, a escolha é nossa, então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando se trata de criança, a criança até uma certa idade, ela não tem o senso de perigo nem de responsabilidade. Por isso, a responsabilidade dos seus atos, não é? Daquilo que ela faz, está em cima do adulto que toma conta dela, seja pai, mãe ou qualquer outra pessoa. Então, quem tem que cuidar de uma criança que não tem entendimento ainda são os adultos, porque ela não tem senso de responsabilidade nem de perigo. Então, você não pode largar uma criança sozinha de qualquer jeito, porque ela não tem senso nem perigo. Uma coisa interessante é que quando nós estudamos sobre o desenvolvimento em todas as áreas da criança, quando ela chega aos 12 anos de idade, ela já sabe exatamente o que é que ela gosta, o que é que ela quer, as suas preferências e aquilo que ela quer para a sua vida. Ela já sabe, aos 12 anos de idade, ela já sabe isso. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas a partir de uma certa idade, não é? A criança passa a ser responsável pelos seus atos, pelas suas decisões e pelas suas escolhas. Aqui nos Estados Unidos, quando uma criança comete um delito, alguma coisa grave, dependendo da sua idade, da criança, mesmo sendo criança, ela é julgada como um adulto. Ela é julgada e condenada como se fosse um adulto, porque entende-se que ela sabe ou sabia exatamente tudo o que estava fazendo e por que estava fazendo, para que estava fazendo. Então ela não é julgada como uma criança, ela é julgada como um adulto, porque ela tem entendimento daquilo que ela fez ou faz. Será que nós estamos entendendo isso? Não é? A seriedade daquilo que nós decidimos fazer, daquilo que nós fazemos na nossa vida ou com outras pessoas em qualquer lugar? Será que nós entendemos a seriedade das nossas decisões? No livro de Provérbios, no capítulo de número 22, versículo 15, está escrito assim: a estultícia está no coração da criança, mas a vara da disciplina, da correção, afugentará, afastará isso dela, não é? A estultícia está no coração da criança. Estultícia é uma capacidade de inteligência para agir com tolice, com estupidez, para enganar, para passar as pessoas para trás. Seja o pai, mãe, amigo, qualquer pessoa. Então tem criança que você pensa que ela está inocente, ela não fez nada, mas ela é estulta, ela tem estultícia, ela tem um entendimento, ela tem um conhecimento para passar e enganar, passar as pessoas para trás e para enganar. Essa palavra de Deus fala: a estultícia está no coração da criança. Então, tem criança, dependendo da sua idade, que ela sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. Por isso que em determinadas situações a criança esconde, ela fecha a boca, ela não fala, ela não comenta, porque ela sabe o que está fazendo, ela sabe o que fez, ela sabe o que está acontecendo, ela tem consciência disso tudo. A partir do momento que começamos a entender que podemos escolher o nosso caminho, a nossa vida, o que queremos, desejamos e preferimos, toda a nossa vida começa a girar e ser determinada através das nossas escolhas, decisões e preferências. Toda a nossa vida começa a girar em torno disso. Nós sabemos que aquilo que ocupa mais a nossa mente é o que
controla a nossa vida. O que fica mais na nossa mente é o que controla a nossa vida. Não é o que falamos, não. É o que está aqui dentro e que vem aqui para o coração, não é? Quais têm sido as nossas escolhas? Quais têm sido as nossas decisões? Como e por quê e para quê que têm sido as nossas decisões e escolhas? Lá em Provérbios capítulo 19, versículo 2, capítulo 19, versículo 2, fala assim: não é bom agir sem refletir, pensar, sem ponderar, sem pesar, e peca, ou seja, erra o que é precipitado. Não é bom agir sem refletir, e peca o que é precipitado, não é? Que escolhe e decide sem pesar, sem pensar, sem analisar. Tudo aquilo que vamos fazer é muito importante que tenhamos plena consciência do que vamos fazer, por que vamos fazer, para que vamos fazer e o resultado que podemos colher ou não. Então, não é bom agir sem refletir e peca, erra o que é precipitado. Também lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 9, está escrito assim: não dê conselhos à pessoa tola, à pessoa insensata, porque ela desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não dê conselhos à pessoa tola, pessoa insensata, porque ela desprezará a sabedoria das tuas palavras. Você vai jogar palavras fora. Ela não vai te ouvir, porque já está definida e decidida na sua escolha, na sua preferência, porque é o que ela quer, mesmo sabendo que pode ou vai terminar mal. Que pode terminar ou que vai terminar mal. Mesmo sabendo assim, ela já está decidida. Tem pessoas que falam: não, eu já decidi, é isso mesmo que eu quero. E nós falamos: não faça. Eu já falei com algumas pessoas: não faça isso, não faça isso. Quando a pessoa faz, ela vai sofrer um dano terrível. Mas ela não quis ouvir. Ela não quis ouvir o conselho. Escolhas e decisões equilibradas é o nosso estudo de hoje, não é? Escolhas e decisões equilibradas. Lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 2, fala assim: o prudente percebe o mal e desvia-se dele. Agora, o ingênuo ou tolo não desvia do mal e sofre as consequências. Não é? O prudente, ele fala: opa, eu não vou passar por aqui não. Eu vou me desviar disso aqui. Eu vou evitar essa pessoa. Eu vou evitar esse lugar. Mas o tolo ou ingênuo vai na sua ingenuidade ou na sua tolice, na sua imprudência e acaba sofrendo a pena. O prudente percebe o mal e se desvia dele, ou desvia-se dele. Agora, o tolo não se desvia dele. Vai e sofre a pena, sofre as consequências daquilo que ela não evitou na sua vida. Todo problema é um problema de sabedoria. A verdadeira função da sabedoria é a ordem e o equilíbrio. Todo problema é um problema de sabedoria. E nós sabemos que a verdadeira função da sabedoria é a ordem e o equilíbrio. Portanto, desordem e falta de equilíbrio é falta de sabedoria, é ausência de sabedoria. Inteligência, qualquer pessoa pode adquirir, mas sabedoria, somente Deus dá. Conhecimento e inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Não adianta o conhecimento e a inteligência sem o comando, a direção, o controle da sabedoria. Porque é através da sabedoria e com sabedoria que devemos usar, aplicar o nosso conhecimento e a nossa inteligência. Os presídios do mundo inteiro e os cemitérios do mundo inteiro
estão abarrotadas de pessoas inteligentes e cheias de conhecimento, mas que não tiveram sabedoria. Então foram parar ou no cemitério ou num presídio, numa cadeira elétrica ou numa prisão perpétua, ou cumprir muitos anos de pena, porque tinha muito conhecimento, tinha muito entendimento, tinha muita experiência em muitas coisas, mas não tinha sabedoria. Era inteligente para o mal e não foi sábio para estar no bem. E então acabou mal, terminou mal, né? Eles não tiveram sabedoria. Conhecimento e inteligência qualquer um pode adquirir, mas sabedoria somente Deus dá. Porque Deus é que é a fonte, a essência de toda sabedoria. Então, o nosso estudo hoje é baseado em escolhas e decisões equilibradas. Equilibradas. Provérbios 37, versículo 8, fala assim: deixa a ira, abandona o furor, a raiva, não fique impaciente, não te impacientes, porque isso acabará mal. Se você continuar com esse tipo de comportamento, de sentimento, de atitude, vai acabar mal, vai dar mal. Então, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque isso acabará mal. Lá em Provérbios capítulo 26, versículo 7, fala assim: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra cairá sobre quem a revolve. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra que tampou vai rolar sobre aquele que tentar tirá-la. Ou seja, existem escolhas, decisões que fazemos, que é como que se estivéssemos abrindo uma cova para nós, abrindo a nossa sepultura, a nossa condenação, não é? Que estamos para nós mesmos e nós vamos cair nela. E quem tentar remover essa pedra, ou seja, nos ajudar, a pedra rolará sobre ele. Ou seja, vai sobrar para o outro também. Será que nós estamos entendendo isso? Quem apoia uma pessoa rebelde vai colher também os frutos da sua rebeldia. Quem apoia uma escolha, uma decisão errada, não é? De alguma pessoa, sofrerá também as consequências que essa pessoa sofrerá. Eu já falei que existem pessoas que são amigos nossos. Agora existem pessoas que são cúmplices. O amigo fala a verdade, te mostra a verdade e fala, não faça isso. O cúmplice fica caladinho. Ele é cúmplice, não é amigo. Será que você tem amigos ou cúmplices? As pessoas com quem você anda ou que você anda com elas, ou você está sendo amigo ou cúmplice? Será que nós estamos entendendo isso? Existem situações que não precisamos nem orar. Olha, Deus não abençoa nem protege aquilo que Ele mesmo não apoia, que Ele condena, que Ele não aceita. Por que eu estou dizendo isso? Vou repetir. Deus não abençoa nem protege aquilo que Ele mesmo não apoia, nem concorda, não aceita. Porque muitas vezes você vai conversar com a pessoa e fala assim, mas eu já orei e eu já senti. Você orou e sentiu para fazer uma coisa errada que Deus não apoia? Deus não abençoa nem apoia coisas erradas. Então, a oração, o sentimento, a escolha, a decisão é incoerente, não bate com a verdade e não bate com aquilo que é certo. Nós precisamos analisar essas coisas, as decisões e escolhas que fazemos. Será que são equilibradas ou desequilibradas? Dentro da palavra
ou fora da palavra. Olha que coisa séria. Jeremias foi um profeta que profetizou no período em que o povo de Israel estava mais rebelde e afastado de Deus. Eles tinham conhecimento da lei, eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham conhecimento de Deus, mas eles decidiram escolher e fazer coisas erradas. E Jeremias começou a orar por ele. Jeremias era um profeta de Deus. Jeremias começou a orar e Deus falou com Jeremias o seguinte, no capítulo 11, versículo 14 do profeta Jeremias, Deus falou assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei. Quando eles clamarem a mim por causa do seu mal, ou por causa do que fazem, das escolhas que fazem e daquilo que decidem fazer. Deus falou com Jeremias: pode parar de orar por esse povo. As pessoas fazem coisas erradas, ore por mim, ore por mim. Vai consertar o que você fez errado. E nós vamos orar para Deus ter misericórdia da sua vida. Vai consertar. Se é que dá para consertar. Tanto que no livro do profeta Jeremias, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo de número 23, do versículo, deixa eu ler só alguns versículos. 23, nós vamos ler os versículos 16, 17. 16 e 17 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos. Ah, não, isso aqui eu quero ler no capítulo 7 de Jeremias, versículos 16 a 20 primeiro. Capítulo 7 de Jeremias, versículos 16 a 20. O outro é um texto mais sério ainda, misericórdia. Olha aqui, Jeremias 7, de 16 a 20, está escrito assim: tu, pois, sobre aquilo que nós falamos antes, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Será que nós não enxergamos o que o povo faz? E depois vem pedir oração para a gente? E corre para pedir oração? Vamos ver até o 17, não é? Agora, exatamente isso. Agora que eu quero ir no outro capítulo 23. Por quê? Porque o pior é que Deus falou com Jeremias: não quero que você ore por esse povo, porque eles estão tomando decisões erradas. Agora, o pior é que ainda existem falsos profetas profetizando mentiras para apoiar, adular pessoas que estão desagradando a Deus, desobedecendo a Deus, fazendo tudo errado, desequilibrado, e querem que Deus abençoe. E aí vão para o profeta orar por ele, para o profeta ungir, para o profeta fazer alguma coisa por ele, algum ato profético, alguma coisa. E aqui em Jeremias mesmo, capítulo 23, olha o que Deus fala sobre isso. Nós vimos lá, no capítulo 7, Deus falando: não ore por eles. Agora, olha o capítulo 23, versículos 16 a 17, fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá o mal sobre vós. Olha que coisa séria. A pessoa está errada e o profeta está adulando e falando, não se preocupe, não virá mal nenhum contra você. Vamos ver aqui o versículo de número, para ganhar sempre o versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, eu tive um sonho com você, eu tive uma visão com você, eu tive uma revelação com você e sobre você. Mentira, mentira, mentira. A revelação verdadeira é, você está errado, precisa se arrepender, se converter e mudar a sua vida. E não é você dar paz e não virá mal sobre você, não. Olha o versículo de número 30 a 33, que fala assim, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras,
cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Quando fala, e furta a minha palavra, não passam a palavra verdadeira de Deus para o povo e ficam passando a palavra que eles querem, a sua própria palavra, e afirmam, ele disse, foi o Senhor quem falou. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo diz o Senhor. Versículo 33, quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Decisões erradas, impensadas, sem sabedoria, sem equilíbrio, e aí quer que o profeta venha confirmar a sua decisão errada. Quer que o profeta, o pastor, o ministro, o servo de Deus venha apoiar uma decisão errada. Coisas erradas, definitivamente não. Misericórdia, meu Deus. Escolhas e decisões equilibradas. Lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, fala assim, quem guarda o mandamento não experimenta o mal, e o coração do sábio saberá o tempo e o modo. O coração do sábio saberá quando e como. Ele não se precipita. Tem que ser agora, tem que ser agora. Não, o coração do sábio saberá como e quando. Será que nós estamos entendendo? O sábio não é precipitado. O tolo é. O ingênuo sem conhecimento, sem entendimento, sem experiência com Deus é. Mas o sábio não. Que anda com Deus, não. O sábio saberá, entenderá o tempo, quando e o modo, como. Meus irmãos, fazendo escolhas, escolhendo e decidindo do modo certo, correto, muitas vezes não é fácil. E nós passamos por muitas lutas e muitas guerras. Imagina quando nós fazemos e escolhemos e decidimos do modo errado. O que vai acontecer? Não vamos complicar as coisas. Vamos fazer escolhas e decisões equilibradas, certas. Tem um ditado no mundo que fala assim, se eu posso complicar, para que facilitar? Infelizmente, existem milhares de pessoas que fazem assim. Então, por que eu vou complicar as coisas se eu posso fazer decisões equilibradas e certas? Por que insistir no errado? Não é? Existem situações que já sabemos, que já sabemos que de antemão que não dará certo, que não terá um futuro bom, não terá um futuro compensador, produtivo, vai dar mal, vai terminar mal, não vingará. Nós já sabemos que não. Então, por que insistir nisso? Por quê? Para quê? Por quê? Por que as pessoas insistem? Não é razoável, não é viável, não tem perspectiva, não é aconselhável. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, mas existem pessoas que são cabeçudas, pessoas que as suas mentes são cauterizadas, estão endurecidas, a mente, o coração, a alma, o espírito. Então elas insistem no que é errado, não é? É uma equação que não fecha. Precisa de uma constante, não é? Não é igual a equilíbrio. Não tem equilíbrio. Não transmite paz, não transmite segurança, não transmite confiança, não transmite tranquilidade. Então, vai dar ruim. Vai dar errado. Será que nós estamos entendendo?
Somos adultos e livres para escolher e decidir o que quisermos. Todos nós somos adultos, mas nós precisamos saber que nós somos totalmente responsáveis pelas escolhas e decisões que fazemos. Nós somos adultos. As pessoas dizem, eu sou dono do meu nariz. Sim, e dono da responsabilidade e das consequências das suas escolhas e decisões também. Não é? As pessoas fazem as coisas erradas, não é? E depois vem pedir a gente para orar, para livrar. Muitas pessoas, a sua idade etária não acompanha a sua idade emocional e psicológica, porque ela é imatura, infantil, sem equilíbrio, sem senso, sem sabedoria. Só tem idade, só tem barba branca, só tem cabelo branco, só tem tempo de igreja, tempo de evangeliquez, só tem tempo. Mas ela não é madura, ela é totalmente imatura, desequilibrada, insensata. É muito difícil aconselhar esse tipo de pessoa, que só faz escolhas e decisões que inevitavelmente fará com que ela passe a vida inteira lutando, ou maior parte da sua vida. E ainda dizem que estão pagando um preço. Fica espiritualizando a coisa. Estou pagando um preço. Não, você está colhendo o que você plantou. Você está sofrendo as consequências das suas escolhas e das suas decisões. É isso. Você não está pagando preço nenhum. Isso é consequência. Fica espiritualizando as coisas. O preço já foi pago na cruz do Calvário por nós, através de Jesus, da morte de Jesus. Então, muitas coisas que nós sofremos são consequências das nossas decisões e escolhas erradas. Fazemos escolhas erradas e depois queremos que os outros nos ajudem a resolver a encrenca que nós arrumamos. Quando precisamos buscar conselho, é porque existe alguma dúvida no ar, alguma preocupação. Então vamos buscar sim conselho. Vamos buscar ajuda. Não vamos tomar decisões precipitadas, mas vamos ouvir o conselho que é bom, e não o conselho do tolo, do estúpido, daquele que já está com a sua vida toda derrubada, quebrada, e te dando conselho. Misericórdia. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, do versículo 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 4, de 1 a 9. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Você só será, nós somente seremos vitoriosos e abençoados se nós guardarmos e adquirirmos a sabedoria, o conhecimento e entendimento guiados pela sabedoria. A verdadeira função da sabedoria é a ordem, o equilíbrio. Precisamos de fazer escolhas e decisões equilibradas com sabedoria. É totalmente insano fazer escolhas e decisões sem equilíbrio, sem sabedoria. Como é que temos feito as nossas escolhas e decisões?
como adultos maduros ou como adultos imaturos e infantis, equilibrados ou desequilibrados. Eclesiastes capítulo 11, versículos de 9 a 10, fala assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que agradam aos teus olhos e satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aí ele entra no capítulo 12, versículo 1, que fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Nós podemos escolher e decidir pelo que quisermos, mas a vida vai nos pedir conta disso, e Deus também, principalmente. Então nós precisamos fazer as nossas escolhas e decisões com equilíbrio, com sabedoria. O Salmo 32, versículo 8, Deus diz para nós: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Deus quer nos instruir, Deus quer nos aconselhar, Deus quer nos ensinar. Então vamos buscar de Deus, e vamos buscar em pessoas que amam de verdade e temem de verdade a Deus, não de pessoas que são apenas frequentadores de igreja, de cultos, e apenas lê a Bíblia de uma forma totalmente sem compromisso algum, e não tem conhecimento, mas não tem o entendimento. Às vezes tem até entendimento, mas não tem sabedoria. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nossas escolhas e as nossas decisões sejam todas com equilíbrios na sabedoria de Deus. Deus nos abençoe. Amém.